Sejam todos muito bem-vindos ao Rcast, o podcast onde a gente fala sobre o mercado imobiliário aqui de Passo Fundo e região e também a nível nacional. Aqui você vai ver conteúdo sobre como investir em ativos imobiliários, informações sobre o assunto. É um novo jeito de você se informar aqui na Rcast. Talvez você esteja acostumado aí do outro lado a olhar revista, olhar jornal, olhar algum blog, e aqui a gente traz um conteúdo num formato um pouquinho diferente, que é um formato em um streamer, onde você pode ouvir, assistir ele no YouTube e ouvir em diversas plataformas, como no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, enfim, em todas as plataformas que você gosta e que você tem acesso hoje, certo? E estamos aqui novamente para gravar o primeiro episódio de 2023 da Rcast, né? Se você ainda não viu, no ano passado a gente deu início a esse projeto, a gente gravou 2 episódios anteriores em que você pode voltar aqui no YouTube ou enfim na plataforma que você tiver e escutar esses 2 conteúdos que a gente já produziu aqui para você tomar corpo, né? E tendência sobre esse assunto do mercado imobiliário, perfeito? Então esse ano de 2023 a gente tem como objetivo entregar para você um conteúdo denso, um conteúdo muito específico, um conteúdo que vai te ajudar a aprender a investir em ativos imobiliários aí no mercado de Passo Fundo, no mercado a nível nacional, que essa é a nossa proposta, perfeito? E hoje está aqui comigo Rudimar dos Santos, né, o sócio proprietário da ORN Negócios Imobiliários Nacionais, e a gente vai trocar essa ideia, bater esse papo sobre o que esperar do mercado imobiliário de 2023. Né? A gente quer trazer esse primeiro conteúdo para você que está aí do outro lado sobre o que esperar do mercado em 2023. Né? A gente vai trazer um pouco dessa tendência e trazer para você a realidade do que pode acontecer nesse mercado conforme que a gente estuda, a gente entende um pouco do mercado. É isso aí, né, Rudimar? Olá pessoal, tudo certo? Vamos iniciando aí mais um programa, né, um bate-papo aí. Feliz de nós começarmos 2023 motivados, estamos aí felizes, né, de poder começar esse projeto, de começar o ano, melhor dizendo, né, e estarmos juntos aí. Esse ano promete, né, esse ano promete. A gente vem com muita novidade, muita coisa boa, né? Exatamente. E a gente quer que realmente esse ano seja um ano de muita conquista. Então, o que esperar do mercado imobiliário em 2023? Essa é uma grande pergunta que muitas pessoas fazem, né? Exatamente. E a primeira coisa que a gente sempre diz, a gente tem que ter uma esperança, né? Com certeza. A gente começa falando isso, que tem que ter uma esperança, e a esperança sempre vai levar a gente para algo positivo, algo que nos leve alcançar os objetivos aí, né? Exatamente. E antes de a gente entrar no assunto aqui especificamente, os tópicos que a gente quer abordar aqui hoje, eu gostaria de pedir para você que está aí do outro lado, se inscrever no canal do YouTube, né? Tem um botãozinho que está aqui embaixo. Quando você se inscreve aqui no canal, o YouTube entende que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo é relevante, e ele entrega para cada vez mais e mais pessoas que também têm interesse nesse assunto, certo? Então a gente já conta com você que está aí para se inscrever aqui no canal. Se você está escutando em alguma outra plataforma, em plataforma de streaming como Spotify ou qualquer outra, deixa o seu like também nesse episódio, que vai nos ajudar a estar entregando para cada vez mais e mais pessoas. E se você tiver alguém, aquela pessoa lá no WhatsApp, que interessa, que está trabalhando junto com você dentro do mercado imobiliário, copia o link que está aqui embaixo e compartilha com ele esse episódio, tá? E diz para ele, curte esse conteúdo aqui, escuta esse conteúdo aqui, que ele vai te ajudar sobre o mercado imobiliário de 2023, certo? Então, a gente já entrando aqui no assunto sobre o que esperar do mercado imobiliário de 2023, né? Trazendo esse cenário que tu nos colocou aqui, um cenário de motivação, um cenário de esperança nessa área de investimento, né? Que é uma parte interessante de você que está aí do outro lado. Se você quiser ter um aumento do seu patrimônio, ter a sua própria casa, né? Ter o seu ambiente, o seu lar para construir com a sua família, ou você que pensa em ter um ativo imobiliário que te possibilite a ter retorno de uma forma mensal ou uma forma de longo prazo, o cenário que a gente enxerga é de muita expectativa. Né? E o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é a questão macro, né, que a gente fala sobre o cenário do Brasil, como propriamente dito,
né, no mercado imobiliário, que é o déficit, né, habitacional. O Brasil, ao longo do tempo, ele vem com um déficit habitacional um pouco considerável, né? Então, se tu for olhar um dado de 2019, né, o último dado, se eu não me engano, que foi lançado aí, tinha um déficit de mais de 6 milhões de moradia dentro do Brasil inteiro, né? Então, se tu olhar para essa perspectiva do déficit habitacional de uma maneira macro, tu já consegue entender e perceber que ele é um mercado que sempre tende a crescer, né? Então a gente tem esse cenário que já torna uma expectativa muito positiva no cenário de investimento. Significa que o quê? Que precisa de construções, precisam de moradia para suprir esse déficit habitacional aqui no Brasil, né? Então a gente consegue trazer um panorama, um caminho para esse ano, né? Já analisando de uma forma macro, né? Esse é um número macro aqui no Brasil, né? E significa que possivelmente o mercado ele não vai desacelerar, como pode ser que conforme alguns outros setores possam vir a desacelerar, mas esse a gente vê com uma expectativa porque precisa suprir esse déficit habitacional, né? Então já deixamos esse primeiro ponto, que o Brasil, nesses últimos anos, ele tem esse déficit habitacional e ele precisa ser enxergado. As construtoras enxergam isso, né? As imobiliárias enxergam isso, os empresários enxergam esse cenário e ele, propriamente dito, traz para o setor olhos de investimento. Investidores que olham para esse cenário do déficit habitacional e acredito que, investindo nesse cenário, vão ter um retorno em cima disso, porque precisa suprir uma necessidade. Quando tem uma necessidade, tem investimento para suprir essa necessidade. Né? É isso aí. Tanto é que tem uma estatística, né, que dos 85%, vamos dizer assim, dos consumidores, né, que adquiriram um imóvel ou compraram um imóvel, 69% dessas pessoas foi para moradia. Exatamente. Né? E apenas aí 16%, né, foi para ou para segunda moradia ou para um investimento. Algum tipo de assim, investimento. Então isso confirma o dado, né? Confirma o dado. Então existe uma projeção ainda de crescimento por vários fatores que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Então esse déficit ele vem de acordo com a procura, né? Exatamente. Então esse público também, eu costumo dizer assim que está cada dia mais interessado, né? Sim. Cada dia mais. Hoje tem também uma perspectiva do público que é, vamos dizer assim, entre os 2000 aí, né? Essa geração Z. Aí, ela tem inclinado também a olhar mais para o mercado imobiliário. Sim. Ela está olhando para o mercado imobiliário diferente, tanto é que a gente vê aí, né, os influencers, assim, muita gente nessa pegada, a primeira coisa que eles investem é num imóvel. Sim. Eles compram o carro, tudo, mas assim, a primeira pegada deles é no imóvel. Por quê? Porque o imóvel ele tem a capacidade de valorização dele, se ele ser comprado num bom lugar, se ele ser construído automaticamente, né, do zero, ele vai ter uma capacidade a mais ainda de valorização, tem a localização, tem a tipologia do imóvel que ele está construindo, que ele tá adquirindo, tem a região, a forma desse imóvel, né, a quantidade de quartos, né, a comodidade que esse imóvel ele está prestando para esse comprador. Então a gente vê que o mercado ele ainda está respondendo e vai responder pelos próximos anos de uma forma positiva. Com certeza. Né? E a gente tem que começar falando, pessoal, sobre isso. Não tem como a gente não falar um pouquinho sobre esse assunto que eu vou pautar aqui, porque faz parte do negócio todo, né? Então veja bem que a gente aqui não quer falar diretamente sobre política, mas a gente veio de um ano aí de novembro, vamos supor, para cá, a gente vem dentro de um processo político. Sim. Né? A transição, aquela coisa da incerteza de quem permaneceria ou quem assumiria. Exato. Né, a política no Brasil. É lógico que esse setor, a política, ela influencia muito. Então, ele deu uma freada, muito pouco, mas deu, né? Até porque, na verdade, esperando se ver qual era o resultado, né? Mas agora o tempo já passou, né? A gente já sabe quem está no atual governo,
né? Esse atual governo tem uma percepção, uma forma diferente de conduzir a política interna e externa do país, né? Porém, as estatísticas mostram para nós que o mercado imobiliário ele ainda permanece aquecido. Com certeza. Ele ainda permanece ativo, né? Porque é um mercado sólido, é um mercado que está crescendo, é um mercado que vem se desenvolvendo, né? E isso faz com que as pessoas queiram adquirir, né? Isso faz com que as pessoas queiram ter esse imóvel. Então a gente entende o quê? Que a transição política ela mexe, sim, mexe com os ânimos, mexe com alguma classe, mexe com outra, porém o mercado imobiliário ele continua rodando, ele continua acontecendo e ele vai continuar acontecendo em 2023. Né? Tu vê que dentro desse próprio cenário muitas incorporações estão acontecendo, né? Prédios, né? Tu vê muita construção, até mesmo aqui na cidade, em outras cidades que a gente pode ter contato, né? Tu vê que é um mercado que está sendo investido. Então, se está sendo investido, significa que tem necessidade de compra do consumidor final, né? Então, o consumidor final ele ainda atenta bastante para esse mercado. E ele é um mercado que traduz, propriamente dito, uma determinada segurança para as pessoas que estão investindo. Claro, analisando alguns pontos, né, sobre a questão da compra do imóvel, mas ele ainda se mostra um cenário de investimento com segurança para as pessoas, principalmente para o consumidor final, aquele que está buscando a sua moradia própria, aquele que está buscando, enfim, constituir sua família dentro de um imóvel, né, trazer experiência para a família. Então, ele ainda se constitui como um investimento de segurança. Vamos lá. Vamos falar esse investimento, né, de segurança. Tu trouxe um ponto muito importante. Vamos ver. Vamos pegar um segmento. Se a gente ser um pouquinho mais específico aqui, né? Por exemplo, assim, o mercado de lançamentos, tá? No primeiro semestre de 2022, esse mercado de lançamentos, tá? Esse mercado, eu tô aqui, pessoal, tem que aproximar aqui, eu vou me afastando, né? Esse mercado de lançamentos, em 2022, ali no primeiro semestre, ele teve um crescimento de 42%. Então vamos falar aí, né? Tu falou sobre segurança. Esse mercado de lançamento, ele é interessante porque ele teve esse crescimento. E a gente vê vários projetos aí em execução, né? A gente vê vários lançamentos acontecendo. A gente vê em Passo Fundo, né? A gente vê esse projeto acontecendo, a gente vê na vizinhança aqui da região de Passo Fundo, né? No macro, a gente vê no litoral. A gente hoje entende que, por exemplo, tem construtoras que estão vendendo o produto, né? Que vão começar a construir daqui 2 anos. E aí ela tem uma projeção de entrega em 3. Então daqui 2 anos ela começa a construir. Então ela tem 5 anos que está sendo vendido o projeto. Então ela daqui até a entrega tem 5 anos, mas ela está vendendo já. Mas como que pode esse mercado ser tão aquecido e ter esse acréscimo? Porque tu falou uma palavra-chave que se chama segurança. Né? Então assim, vamos pegar esse material, esse modelo. Antigamente, a gente pega aí, há um tempo atrás, esse tipo de lançamento de imóvel na planta, por exemplo, era uma coisa assim muito insegura. Muita gente passou por algumas situações desagradáveis, né, de não ter recebido o produto ou o imóvel que ela comprou, né? Mas desse tempo para cá, as construtoras de nome, né? A gente não vai falar nomes hoje aqui para não cometer a gafe de deixar uma de fora. Mas vamos falar assim, as construtoras de renome, as construtoras de histórico, que foram se consolidando no mercado, elas foram evoluindo no processo para que elas possam passar segurança na hora da negociação. E dar garantia para o comprador final. Dar garantia para o comprador final. Essa segurança sendo passada, Otávio, essa segurança sendo transmitida pro cliente, faz com que esse mercado fique tão pulsante e tão procurado. Por quê? Porque esse mercado traz benefícios para quem compra. Esse mercado, por isso que ele teve esse aumento de 42%. Porque ele traz benefício. Vamos lá. Qual o primeiro benefício que ele traz? Hoje, se você, por exemplo, vai comprar um imóvel, né, pronto,
as linhas de financiamento, eles vão financiar 80% do imóvel, tá? Os outros 20% tu tem que ter em mãos. Sim. Isso vem através, a gente pode até trazer, né, aqui em breve alguém especialista nisso, tu pode trazer esses 20% de um fundo que tu tem, de fundo de garantia que tu tem, enfim, de vários lugares, né? Um recurso próprio que tu tem guardado, enfim, mas tu tem que dar 20%. Sim. Então vamos pegar aí um imóvel de 1 milhão, 1,5 milhão, né? Tu tem que dar 20%, querendo ou não, é um valor alto. Né? É um valor considerável, né? Sim. E se parar esse imóvel usado, se tu não comprar bem ele, pode ser que ele não vá valorizar. Quanto mais o tempo passa do imóvel, mais ele vai tendo capacidade de valorização. Uhum. Ele vai diminuir a porcentagem de valorização. Então tu não vai ter uma valorização, tu vai ter que aportar um dinheiro considerável e aí tu vai para as parcelas do financiamento. Ok. Quando você compra na planta, você tem alguns fatores que te ajudam. Primeiro, né, você não precisa aportar todo esse valor agora no imediato para adquirir o imóvel. Né? Então tem construtoras que vão pedir 15%, tem construtoras que vão pedir 10%. Diminui, né? Esse valor de Diminui entrada. esse valor de entrada. E para uma pessoa que está comprando um imóvel, É é interessante. Né? Então ela vai ter um valor. Tem algumas construtoras que ainda essa entrada elas fracionam. Uhum. Consegue se parcelar em meses ou em vezes até anos, conforme... Exato. Entende? Então, assim, esse é o primeiro benefício. A pessoa não precisa se descapitalizar para comprar esse imóvel. Né? Esse é o primeiro ponto positivo. Né? Segundo, ela está comprando um apartamento, um empreendimento novo, 0 bala. Sim. Que é dela, que ninguém usou. Um prédio novo. E vai fazer como quiser. Exato, um prédio novo, um condomínio novo, pouca avaria, pouca manutenção, uma coisa nova, estruturada, moderna, atualizada. Geralmente com muita tecnologia embarcada, né? 100% hoje. A autonomia do negócio é isso, né? É tu diminuir o custo do condomínio em cima do que eles podem gerar do próprio recurso, utilizando água, tendo cisternas de água, né? A própria luz solar. A luz solar, né? Então, assim, tem aí agora me enrolou aqui, a eólica, né? Então, assim, rolou a língua aqui, galera. Né? Acontece, né? Então, assim, tem esses fatores, né, que otimizam o condomínio. Então, tudo isso vai diminuir o valor. Então, tu ter um condomínio otimizado, tu vai ter uma grande estrutura à tua disposição com um condomínio baixo. Porque tem bastante tecnologia embarcada. Tem bastante tecnologia embarcada. Né? Então, esse é um outro benefício de tu comprar na planta. Né? E aí, bom... O terceiro, e vamos dizer assim, o principal, é que tu está comprando um produto novo que automaticamente, depende do produto, ele vai ter uma capacidade de valorização de 30%, 40%. Então você bota, às vezes, digamos, 100 mil, né? Estou chutando um valor aqui baixo, e aí, depois de 1, 2 ou 3 anos, tu chega 3 anos. A 40% desse valor, né? Passo Fundo hoje tem uma capacidade de valorização em alguns momentos e depende do tipo de produto e nível de litoral. Isso é verdade. As pessoas não percebem isso. Sim. Né? Tipo assim, tu vai no litoral, vamos pegar aí uma meia praia, que é a top Itapema. Hoje, Itapema, né? Que está numa procura, tem imóvel em Itapema, meia praia, que tiveram capacidade de valorização de 50%. Ok, gigante. mas a gente está falando de um mercado absurdo, completamente diferente, um litoral que está em plena expansão, né, que está em crescimento, uma região. Então a gente está falando de uma questão geográfica completamente diferente. E tu olhar para um cenário como Passo Fundo, uma cidade teoricamente interiorana, com 220 mil habitantes, 230 aí na época de pico, né, mas uma cidade que está em plena expansão. Sim. Produtos de qualidade, produtos tecnológicos, produtos inovados, produtos diferenciados. Com bastante acessibilidade. Com bastante acessibilidade, uma cidade que está crescendo com um aporte muito bom. Então, quando você encontra, voltando ao assunto, né, não perdemos uma meada, que nem diz gaúcho, mas voltando ao assunto do mercado, esse mercado ele se mantém aquecido. Primeiramente, eu digo,
por causa desse tipo de produto que evoluiu no processo da negociação. Sim. Então, assim, os benefícios que tu encontra comprar um produto na planta. E aí, as construtoras organizadas hoje, elas contam com alguns seguros que elas têm, por exemplo, com a Caixa, vamos dizer assim, que elas garantem, esse seguro garante fazer com que elas entreguem esse produto. Dentro do prazo. Dentro do prazo. Então, a gente sabe o quê? Que hoje essa segurança faz com que esse produto seja um produto muito procurado e esse produto mantenha o mercado muito aquecido. É verdade. É verdade. Olha quantos lançamentos teve em Passo Fundo nos últimos anos. Bastante. Olha quantos aí que podem vir a projetar nos próximos anos. Com certeza. Então tem muito mercado, tem muita demanda e esse mercado transferindo segurança, passando segurança para o cliente, vai fazer com que esse mercado continue sempre aquecido. E é o que vai acontecer em 2023 também. E é o que vai acontecer em 2023. Então a gente vê que esses 42% de crescimento nesse segmento não foi por acaso. Com certeza. A gente tem um cenário de essa segurança que o mercado imobiliário transmite, dá chance, de maiores investimentos e mantém o mercado aquecido, Principalmente porque existe hoje muita pesquisa, e muita tecnologia que as próprias incorporadoras, as próprias construtoras pesquisam sobre o cliente final. Então, os produtos que estão vindo, eles estão vindo para atender determinados públicos, Então, por exemplo, assim, tu vê bastante tecnologia embarcada. Hoje, dentro do apartamento, tu vê automação em quase tudo, 100% de automação em alguns momentos, Que tu vê que quem busca bastante esse perfil de automação e que está muito acostumado com o celular, é a própria geração 2000, a geração Z que vem construindo dentro desse cenário, Tem muita coisa boa que gera isso. Então, as incorporadoras, as construtoras, elas estão buscando atender determinados públicos, Então, as famílias, buscam ter bastante esse conforto dentro de casa, Então a gente trouxe aqui esses dois primeiros momentos aqui, primeiro mostrando o cenário macro, que é a questão do déficit imobiliário no Brasil, esse segundo ponto, que é a questão da segurança, que a gente debateu aqui, que o mercado imobiliário ainda traduz hoje, claro, considerando alguns pontos específicos, digamos que mais contratuais e jurídicos, mas que, superado isso, ele se mostra um mercado seguro, porque as próprias incorporadoras e construtoras têm buscado demonstrar isso para o cliente final, e a gente encaminha, para ir para o terceiro ponto. Eu quero falar um pouquinho sobre, antes da gente dar sequência em outro ponto, Sim. Eu quero falar sobre a questão, por que o mercado hoje, e aí a gente tem que... Eu costumo dizer que tem uma frase que eu digo que que assim como tu pensa, assim será. Uhum. Assim como tu pensa, e essa frase eu tiro de um livro que é um dos mais conhecidos no mundo historicamente, chamado Bíblia. Sim. A Bíblia diz que assim como tu pensa, assim vai ser. Então, se tu pensar só catástrofe, se tu pensar só ruína, Sim. Se tu pensar só dificuldade, se tu ficar olhando só para o cenário catastrófico de oposição e posição sobre a questão política e coisa e tal, cara, tu não sai de casa. Então, nós não podemos trabalhar assim. A gente também não está aqui vendendo uma coisa ilusória para 2023. A gente está falando uma realidade de números, claro, que estão dizendo que vai acontecer. Sim. E são tópicos totalmente realistas. E aí a gente tem muito que entender que a gente tem que estar pronto a mudanças. O mercado hoje também ele se torna positivo porque tem um outro segmento que está em plena expansão e as pessoas, elas aqui em Passo Fundo ela teve essa expansão e eu vejo que a região tá entrando nesse negócio, que são os condomínios fechados. Também. Exatamente. Então hoje os condomínios fechados, eles vêm com outro tipo de proposta.
Sim. Né? Por exemplo, assim, hoje tu sai em alguns bairros aqui, tu vai ver as casas com muros de 2,5 metros de altura, mais uma quantia de cerca elétrica, Alarme. né? Alarme disso, alarme Câmera. daquilo, câmera, é um tedel. Por quê? Porque a pessoa quer o quê? Segurança. Né? Eu atendi um cliente esse tempo atrás que ele deixou de fechar o negócio porque não se sentiu seguro no ambiente da casa. Certo. Né? Então, ok. Quando tu olha em condomínios hoje, né, o condomínio fechado hoje, ele vem com uma proposta de remeter para a pessoa uma sensação de liberdade. Sim. Uma sensação de tranquilidade. Né? Por quê? Esse condomínio, tu vai ver que as casas elas vão ter num certo padrão. Esse condomínio, você vai ver que as casas não vão ter muro. Exato. Tem mais liberdade para A pessoa tem mais liberdade, ela vai ter sim uma segurança ali. Tem monitoramento, né? tem controle de entrada. Tem controle de entrada e saída, né? Então as pessoas, as que vão conseguindo investir, elas vão transicionar, né, de um produto muitas vezes de um AP para um condomínio fechado. Eu vou morar lá porque lá vai me remeter segurança, eu vou conseguir ter uma piscina, eu vou conseguir ter uma liberdade. As crianças podem andar de bicicleta na rua lá. As pessoas podem andar de bicicleta na rua que não vai ter problema. Né? Esse mercado, cada dia que passa, ele vai se tornar cada vez mais quente, vamos dizer assim. Ele digamos que ele é um mercado resiliente, né? Ele por todos os benefícios, ele se torna resiliente. Pela necessidade. Pela necessidade que as pessoas têm. Exatamente. Então, assim, se tu falar hoje com as pessoas, elas vão dizer que elas priorizam o quê? A segurança. A segurança. Segurança dela, da família. De poder entrar tranquilo num lugar e sair. Exato. Né? Então, se tu puder investir hoje cada vez mais em segurança, tu vai investir. Sim. Né? Isso é verdade. Tu vai querer que a tua família esteja tranquila. Tem gente que investe em segurança pessoal, né? Exato. Então, assim, o que a gente vê? A gente vê que esse mercado, ele não vai parar. Sim. Porque quem que não precisa de segurança? Exatamente. Né? E o condomínio, ele vai te oferecer isso. Segurança, qualidade de vida, tranquilidade. Né? Então, assim, uma sensação de liberdade. Então, eu digo que o mercado, ele também tem essa projeção positiva. O que a gente vê? A gente vê vários projetos hoje, tanto aqui em Passo Fundo como fora de Passo Fundo, né? A região aqui, a gente também trabalha na região, né? A gente tem vários projetos, fique ligado, tem coisa boa por aí. Né? A gente vê assim, ó, vamos falar nomes aqui, vamos dar o nome aos bois, né? Marau não tinha condomínio. Sim, tem. Foi lançado no condomínio. Não Metoque, não tem condomínio, está sendo lançado no condomínio. E assim, cidades que a gente está tendo acesso, que não tem legislação para condomínio, que já estão projetando para poder ter condomínio. Legislação para poder ter condomínio. Porque é o público resiliente. Exato. Então é um público que precisa, que quer morar ali. Porque entende que aquilo ali vai trazer mais satisfação para a família. Então a gente tem que estar atento, é isso que eu digo, assim como tu pensa, assim será. Então tu tem que estar pronto a essas mudanças. Tu tem que estar otimista e preparado para quando ser necessário tu entrar nesse segmento e oferecer a esse público essa opção e que tem muita demanda. Com certeza. Né? Então eu vejo que isso é fundamental para que a gente entenda que a necessidade também faz com que o mercado imobiliário esteja aquecido. Eu usei uma tipologia, né? Sim. Claro. Usei o condomínio fechado. Que atende uma necessidade. Que atende uma necessidade. É isso aí. Né? Então, quem visitou um condomínio fechado sabe como é que é. Sim. A gente teve a experiência, por exemplo, no final do ano, de um condomínio fechado é totalmente diferente. É outro padrão, não é? É outro padrão. Tu não viu lá o pessoal na rua andando de bike? Totalmente. De bicicleta, criança na rua. A criança podia ir lá para, sei lá, pro local de lazer, lá no ambiente dela, voltar para casa e os pais, né? Aí tu vê assim, uma casa que né, enfim, que vocês estavam em um condomínio diferenciado, de padrão alto. Olha o padrão da casa. Sim. Olha o padrão das casas que estavam lá. Padrões elevados, certo? Sim. Mas elas estavam cercadas? Não. Totalmente aberto, totalmente livre. Entendeu? Final do dia, as portas... Tudo aberto. Tudo aberto. Saía e deixava a porta aberta. Entende? Isso aí. Né? Então é um mercado realmente que ele é resiliente e ele tem cada vez tomado mais proporções. As pessoas querem segurança, cara. Querem segurança. Querem chegar no final do dia do trabalho e tá totalmente livre. Exato. Entendeu? Elas querem isso. Elas não querem ficar ali. A gente, acredito por ser um
um período de férias, até a gente via muitas crianças andando de bicicleta, né? Andando, brincando com outras crianças dentro do condomínio, coisa que dificilmente hoje tu encontra na rua em cidades, né? Tu vê pessoas que elas tomam uma liberdade, né? Tornam uma experiência totalmente diferente para as crianças dentro de um condomínio totalmente fechado. Então ele é um mercado resiliente, eu acredito que ele é um mercado que também vai crescer nesse ano. Com certeza. Então a gente tem que olhar para esse tipo de coisa e ver que tem muita coisa boa ainda para acontecer. Com certeza. A gente tem um déficit. Tem o déficit, né? Tem a questão do investimento com segurança. Exato. E tem a segurança das pessoas e da família que buscam investir nessa parte. Então também. A gente tem uma região boa. Eu digo assim, hoje, né, não é só comprar um imóvel. Hoje você precisa de uma consultoria. Sim. Né? Por quê? Porque hoje eu estou atendendo um cliente que, na verdade, assim, diz, eu preciso que tu me dê uma consultoria, eu não quero comprar errado. Exatamente. As pessoas querem diminuir esse risco de comprar errado. Exato. Por quê? Porque elas estão entendendo que não é somente comprar. Sim. É aonde comprar, como comprar, né? Tipo assim, elas querem... eu vejo que essa é uma questão muito lógica, assim, cada dia mais as pessoas não estão... Elas estão querendo comprar algo que no futuro possa ser comercializado. Sim. É algo vendável. Antigamente as pessoas pensavam assim, comprar e pelo resto da vida eu vou hoje não funciona assim. Hoje não funciona assim. A geração tem alterado muito essa mentalidade. Então, assim, os imóveis hoje também eles já estão sendo comprados com aquela perspectiva assim, bom, eu quero vender ele. Né? Que nem eu estou atendendo esse cliente assim, e se eu vender depois? Eu vou vender? Exatamente. É vendável? Tu vê, principalmente por isso que esse tipo de oportunidade, esse tipo de produto, conforme a geração... essa nossa última geração 2000, né, que hoje, digamos, a geração que nasceu em 2000 está completando 23 anos. São pessoas que já estão construindo uma vida financeira nessa fase, né? Acreditamos que já esteja com um nível de crescimento profissional, já esteja buscando adaptação ao mercado. E essa geração ela tem uma tendência de não ser tão apegada às coisas. Né? Tu vê que são pessoas que realmente elas buscam mais tecnologia, elas buscam mais acessibilidade, elas não estão apegadas tantas às coisas. Então, esse ponto de o produto ser vendável depois, né, ele é um ponto muito interessante que tu precisa mostrar para o teu cliente também nesse ano. Né? Então, assim, tipo, o mercado está pulsante, o mercado está andando e a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar entendendo as necessidades, né, é isso aí. do cliente. E a gente tem um outro setor que é também a questão de loteamentos. Claro. Né, de lotes, né? Hoje, assim, a gente tem um slogan, né? Quem investe em terra não erra. Não erra, né? O loteamento hoje também ele é uma modalidade muito boa para investimento. Sim. Né, que nós vamos em breve falar só sobre esse assunto, né? Vamos trazer um ponto específico sobre isso aqui. Fiquem aí atentos aí no ORCast que vem muita coisa boa, muita coisa nova aí até para o OR, né? ORN, né? É isso aí. Se você se inscrever aqui no canal do YouTube, se você curtir, por exemplo, nas plataformas de streaming, tu já vai estar apto a receber a notificação quando a gente publicar novos conteúdos. Então, reiteramos aqui para você, se inscreve aqui no canal do YouTube, curte aí os conteúdos na plataforma de streaming que você vai estar recebendo em tempo real quando a gente publicar novos conteúdos, né? Exato. Então, a questão dos loteamentos, né? Ele vem com uma pegada boa também. Por quê? Porque tem essa questão da facilidade. Né? Hoje a gente vê várias formas que tu pode e também dar de entrada, né? Tipo, facilitadas, né? Existem entradas facilitadas, existem, né? As condições de pagamento muito boa, né? Tu pode dar reforço durante o ano, tu pode... Então, assim, uma pessoa que, quem sabe, ela não quer construir agora, mas ela quer aportar um dinheiro dela em algo que venha valorizar, porque você tem que entender também que esse terreno bem investido, em um bairro planejado, bem estruturado, com ruas bem pavimentadas, né, com uma estrutura que esse bairro está apresentando que ele vai ser nos próximos anos, vale a pena tu investir. Porque ele vai ter capacidade de valorização. Ele vai valorizar, porque a proposta que ele está sendo gerado é para isso.
Antigamente os bairros, né, a gente pega assim, ó, que as cidades elas cresciam em volta muito das igrejas católicas, porque era histórica, né? Sim. Então elas iam crescendo de uma forma de acordo com necessidade. Então você vai ver que, por isso que a gente vai ver, geralmente as partes mais centrais, elas vão se tornando uma situação mais antiga, mais limitada, porque ela foi crescendo com necessidade. Hoje, cidades como Passo Fundo, de 230 mil habitantes para cima, já não aceita mais também qualquer coisa. Claro. Então esse bairro, esse loteamento que está sendo lançado, né, ele está sendo projetado. Sim. Ele está pensado as ruas, ele está sendo pensado o tamanho dos lotes, e ele está sendo pensado a pavimentação, ele está sendo pensado a lâmpada que vai iluminar aquela rua, a estrutura, ele está sendo pensado a acessibilidade dele, para onde, para que lado, de que jeito. Como que eu acesso a outra parte da cidade. Eles se pensa muito na experiência de quem vai morar ali. Exato. Né? Como que eu acesso os principais pontos da cidade, o centro da cidade, como que eu vou... eu pego essa rua, aonde que eu vou parar, por onde que eu vou, se eu caminhar por aqui, eu vou ter um ambiente seguro, eu não vou. Tudo é pensado na experiência de quem compra. Exato. E isso tem capacidade de valorização. E isso vai ter capacidade de valorização, porque isso vai definir a segurança do bairro. Isso vai definir o público, isso vai definir muita coisa. Então, a gente tem esse modelo. Então, e aí, por que tu diz que esse é uma projeção positiva? É só você ver quantos loteamentos foram lançados. É só tu olhar. Se você que não é da região aqui, você é de outra cidade, observe isso na sua região também. Observe na cidade para você ver quantos loteamentos foi lançado. Quanto de lote tem para venda. Ele é uma projeção. Não é em vão. Não é em vão, entendeu? Então a gente vê que isso também é uma projeção positiva. Com certeza. Então vai ter público, né? Tem público. Vai ter público para comprar. Então a gente tem esses produtos aí para negociar. Exatamente. Então a gente tabulou aí alguns pontos, né? Desde o primeiro aí a questão do déficit habitacional, a gente abordou a questão da segurança do investimento imobiliário, a questão que as pessoas buscam mais segurança, estar em ambientes, estar em imóveis que traduzem isso, por exemplo, nos condomínios fechados, né? Abordamos aqui a questão do investimento em loteamentos, em lotes de terra, que é uma crescente que vem muito forte, né? E aqui a gente vai para outro ponto, né? Que eu acredito que a gente precisa falar que isso aqui é sobre a taxa Selic, né? Então, o que a gente pode abordar sobre essa taxa, né? Muitos acreditam que essa taxa ela é altíssima, que ela impede pessoas de investir nisso, mas a gente quer mostrar um contraponto sobre a taxa Selic, né? O que tu tem a me dizer sobre essa questão? Olha, a taxa Selic, na verdade, para quem não sabe, é ela que controla, né? Sim. Vamos dizer assim, a inflação, né, no Brasil. Tipo, a taxa Selic, ela baixa a taxa de juros, automaticamente as pessoas consomem mais, né? E aí a inflação dispara, sobe a taxa Selic. É o controle do mercado. É o controle do mercado, né? Para ser resumido, né? Para ter um resumo. Então, o que acontece? A taxa Selic hoje ela está em 13,75. Ela fechou nisso. Ela fechou em 2022 nisso aí. Né? Existe uma projeção que a taxa Selic nesse ano vai chegar em 11,25 por aí, esse ano, né? Tende a baixar. Tende a baixar. Qual que é a diferença? Ainda a gente encontra hoje uma taxa de juro anual de 8,70%, 9%, 9, alguma coisa. Ainda assim, está positivo comprar imóvel via financiamento. Né? A gente vê que outras instituições bancárias focaram em entrar no mercado, né? Não só a Caixa, mas outras instituições entraram no mercado para competir, né, com o imóvel usado, né, e seminovo. Sim. Né? Então, assim, a gente vê essa perspectiva de uma taxa que ainda vale a pena tu comprar imóvel via financiamento. Sim. Então, isso é uma projeção muito boa. Isso é uma expectativa muito boa. Né? Claro que a gente tem aí uma taxa Selic que nos 2 últimos anos ela fez isso aqui, né? Sim. Então teve gente que comprou, com certeza, aí há um ano e meio atrás, pagando 6, alguma coisa por cento ao ano. Isso é histórico. A pandemia que acelerou esse...
esse crescimento. Então, assim, ok. Só que hoje a gente tem uma taxa Selic aí 13,75, porém a taxa de juros está abaixo de 9. Então está abaixo ainda da Selic. Está abaixo da Selic. A gente tem que se preocupar quando isso aí passar de Selic. Sim. Né? Ou ficar ali na Selic, né? Vamos Sim. falar uma coisa mais clara, né? Ficar ali, então, 13, não, mas tá 9, tá 8, ainda dependendo do financiamento. Dependendo do financiamento, tá 8 e alguma coisa, então a gente tem ainda uma possibilidade boa. Então, quando a gente olha essa estrutura que comanda o mercado, que está ali dando a direção, e ela está mostrando que ainda está bom, com certeza, e as pessoas hoje elas têm estudado mais, então elas estão vendo que vale ainda a pena. Tem bastante acesso a conhecimento, né? Exato. Ainda vale a pena, então. Então eu vou pegar, o que eu vou ter? Eu vou ter uma taxa de juros que ainda é relevante. Né? Vou pegar assim uma casa, eu vou fazer aquisição e construção, vou comprar nova. Tá? Eu vou ter uma taxa de juros atrativa, eu ainda vou ter a capacidade de valorização dessa casa de 20% a 25%, porque ela é nova, de acordo com a qualidade, a tipologia e região, ela vai valorizar um pouco mais, se é num bairro planejado ainda um pouquinho mais. Sim. Então, assim, olhando todo o padrão, o parâmetro, ainda vale a pena eu investir em imóvel. Com certeza. Então, a gente olhando esse cenário, Otávio, a gente vê que vale a pena ainda estar projetando um investimento de um imóvel em 2023. Com certeza, eu acredito que o mercado ele tende muito a se desenvolver ainda no decorrer desse ano, né? Por esses fatores que a gente passou aqui para vocês. A questão é que você que está aí do outro lado, que está pensando sobre esse tipo de investimento, é que você precisa das melhores pessoas, né? Das pessoas com conhecimento assertivo, para que te mostrem as melhores oportunidades e te pontuem sobre a questão, que entendam a sua necessidade e que eles ofereçam oportunidades conforme aquilo que você está precisando. A gente falou muito sobre a necessidade aqui, então a gente demonstra no cenário macro que o Brasil tem bastante necessidade de desenvolvimento habitacional. Agora, você que está aí do outro lado precisa entender quais são as suas necessidades para esse ano, para aquilo que você precisa, e buscar as melhores oportunidades. E aonde você encontra as melhores oportunidades? Com os profissionais certos, que têm a informação certa, que têm a oportunidade certa e consigam te mostrar todas as nuances e consigam sanar todas as suas dúvidas, porque é aí a partir disso que você vai conseguir fazer um bom investimento. Por exemplo, assim, as instituições, né? Por exemplo, a Caixa Federal, que é a responsável por programas habitacionais, né, que é movida pelo governo, enfim. Por exemplo, o governo aumentou o prazo de pagamento da casa, deu mais prazo para 35 anos, né, e dando assim a opção de melhores condições de taxa de financiamento. Certo. Né? Então, assim, é claro que o governo diminuiu aquela questão, por exemplo, o Casa Verde e Amarela, diminuiu um pouco aquela liberação de subsídio, coisa e tal, né, que as pessoas dizem, mas volto a dizer aqui, a gente não está falando sobre política aqui, tá? Não. A gente está falando sobre programas do governo. Programas de governo que automaticamente a gente está falando de um processo de 2022 que vem de 4 anos de um governo. Sim. Agora a gente vai começar a partir de agora aí a falar de crédito habitacional quando a gente falar do atual governo. Com certeza. Né? Então isso faz parte, né? Mas olhando assim, o pessoal diz, mas tu vê, o governo aí diminuiu, né? A Caixa diminuiu o subsídio que dá para o... Porém, ele diminuiu o subsídio, mas ele também diminuiu as taxas de juros. Né? Um tempo atrás, o governo dava ali um subsídio interessante para casas habitacionais, só que o juro... Teve gente que comprou Minha Casa e Minha Vida a taxa de juros de 13, alguma coisa por cento. Sim. Né? E ao mesmo tempo teve gente que hoje comprou Minha Casa e Minha Vida a 6, alguma coisa. Teve pouco subsídio? Teve, mas a taxa de juros foi lá embaixo. Claro. E esse imóvel que hoje se torna Minha Casa e Minha Vida, ou Verde e Amarela, que vai voltar a ser Minha Casa e Minha Vida, já vamos se acostumar com isso, que muito provavelmente o programa vai ser esse. Vai ser Minha Casa e Minha Vida. Lá na frente, daqui 5, 6, 7 anos, essa pessoa ela vai vender não mais no programa Minha Casa Minha Vida, porque ela teve a capacidade de construir mais, ela cresceu, ela desenvolveu mais o projeto
e se tornou uma casa diferente. Com certeza. Então ela não vai vender mais pelo que ela comprou, ela vai vender 3 vezes mais o valor. Tem oportunidade. Então ela comprou por uma taxa de juro menor, Uhum. Já com a taxa de juro equilibrada, porém lá na frente ela também já vai vender 3 vezes mais o projeto. Então, porque ela também teve um pouco de investimento. Então, a gente vê que com todos esse cenário, ainda assim é bom investir em imóvel. Então tem muita procura. O nosso objetivo é trazer esses pontos positivos sobre o investimento do mercado. É isso aí. Esse mercado é um mercado... Bom, e não somos sabedores da verdade, né? Exatamente. A gente aqui... Está debatendo sobre o assunto. A gente está debatendo sobre o assunto, a gente está trazendo um assunto que tem muita profundidade, mas dentro de um contexto, a gente está resumindo aqui para que a gente acredita que o mercado ele é pulsante. Por isso que a gente trabalha no segmento, né? A gente acredita no mercado. Né? Então, com certeza, se você escuta um cenário diferente, né? Tem que buscar sempre a pontuar, quando você está olhando para qualquer tipo de investimento, não é só para o mercado imobiliário, as oportunidades e a tua necessidade. O mercado imobiliário é exatamente isso. Oportunidade e as tuas necessidades para aquele momento. Porque vale a pena. A gente conseguiu construir durante esse podcast os pontos que você consegue enxergar de uma forma positiva. Exato. Então, 2023, sim, vai ser um ano ponto bom. Positivo para você investir em mercado. Né? Então, a gente tem a estrutura aqui da ORN, é isso aí, né, para conseguir te dar todo esse suporte aí para você que está aí do outro lado, falar um pouquinho sobre isso, sobre oportunidades, sobre atender às suas necessidades. Tanto é que o nosso slogan, né, os melhores imóveis, os melhores investimentos e as melhores pessoas. A gente entende o seu cenário, né, para que consiga ter a oportunidade de apresentar os melhores produtos para você fazer o teu investimento. Tu sabe que essa é algo que a gente tem que falar, é assim, não vá no efeito manada. Uhum. Quando um fala, todo mundo fala a mesma coisa e tu chega a perguntar por que ela está falando, ela nem sabe por que ela está reproduzindo. Porque quanto mais tu repete, mais tu vai... É um efeito manada. Então, assim, você que é investidor, né, não vai nesse efeito. Procure um especialista, assim, quando tu está precisando de alguma coisa, né? Por exemplo, na área da saúde, de alguma área do teu corpo, tu vai num especialista, porque tu entende que o especialista ele vai ser mais assertivo no diagnóstico. Claro. Né? Então, você que é investidor, procure um especialista, alguém que esteja habilitado, preparado, né? um profissional do segmento que é estudado, que compreende, que está olhando a tendência, que tem realmente já um histórico, e busque com ele entender, não seja aquela pessoa que se bloqueia e não vou fazer mais investimento, porque, na verdade, tá dando tudo errado, agora vai cair tudo, vai morrer todo mundo. Não funciona assim. Sim. Né? Busque saber. Aí sim, depois que tu buscou as informações, tu vai mensurar se é relevante ou não você fazer os investimentos, ok. Mas você buscou saber. Sim. Né? E as tuas decisões vão ser pautadas em cima de orientação e direção. E números. E números, né? E o profissional que trabalha no segmento, eu digo assim, procure olhar sempre os objetivos, procure olhar sempre as projeções, né? Procure ser um profissional que se adapte, que também esteja em processo de transformação a todo momento, porque o mercado ele vai continuar, né? Por mais que às vezes a gente tenha na história recessões, mas ele volta. Sim. Né? Então a gente tem que estar pronto para esse tipo, é o nosso segmento. Claro. Nós escolhemos isso como profissão, a gente escolheu isso como empresa, né? Sim. Trabalhar com imóveis, trabalhar com loteamentos, então a gente sabe que é importante isso. Exatamente. Né? A gente sabe que tem que estar pronto para esse negócio. Então, eu acredito que 2023 vai ser um ano fantástico. Para o mercado imobiliário. Exato. Com certeza. Então, para você que está aí do outro lado, se você quer saber mais sobre esse mercado a nível regional, a nível nacional, a gente tem condições, tem suporte, tem pessoas que conseguem te atender aí do outro lado dentro da nossa base comercial. Perfeito? Tem mais alguma pontuação sobre 2023 para as pessoas aqui? Não. Eu acredito que seja isso aí. Abordamos assuntos macros, né? Para você ficar de olho aí. Assunto macro. Déficit habitacional existe muito no Brasil ainda. Segurança do investimento no imóvel, tá? As pessoas vão buscar mais segurança, e aonde que elas vão encontrar? Mais segurança em condomínios, né? Em loteamentos
planejados, em bairros planejados. Então, olhe muito para esse mercado também. Exato. As oportunidades estão morando aí. Segurança na negociação. Na negociação. O mercado é resiliente quanto a esses dois tópicos que a gente mostrou aqui para vocês. E a gente conseguiu mostrar também a taxa Selic, que ela está dentro de uma aprovação. De uma realidade, a taxa de juros está dentro, de uma realidade. Ainda, né? Os créditos habitacionais que estão vindo aí. Então, assim, ó, tem muita coisa boa aí acontecendo, né? Não para aí, continua. E sem falar a segurança que é investir no imóvel. Né? Exatamente. Então, está mais do que claro. Sim. Né? Isso aí. Então, a gente precisa, deixa eu ver uma olhada aqui. Então, é isso aí. E também a motivação. Né? Então, você não pode perder a motivação de estar focado, de estar ali. Você que é investidor, você que é comprador, procurando gente boa. E você que trabalha no segmento, sempre olhando para frente, com foco aí. Foco, força e fé. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E com certeza vamos chegar no final do ano com as métricas aí tudo positivo. Exatamente. Pessoal, esse ano a gente vai trazer bastante conteúdo aqui para você. Então, de novo, reitero aqui, se inscreva aqui no canal do YouTube, deixa o like aí na plataforma que você está ouvindo, no stream, né? A gente disponibiliza esse podcast em várias plataformas porque a gente quer otimizar para vocês também, como a gente falou aqui no início, é um formato diferente de você consumir conteúdo. Talvez você esteja lá num deslocamento, em uma viagem, para ir para algum lugar, lá você coloca o podcast e está acompanhando esse conteúdo. Você está num ônibus e está em deslocamento no Spotify, nas plataformas, ele está disponível para que você consiga ouvir ele também. Então, deixa o like, curte que a gente vai estar durante esse ano disponibilizando diversos conteúdos e reitero aqui para você, a gente já tem 2 episódios disponibilizados aqui que a gente gravou no final do ano passado, você já pode acompanhar esse conteúdo aqui. Também a gente vai deixar disponibilizado no final desse episódio esses 2 links para você acompanhar. Perfeito? É isso aí. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui nos acompanhando, né? Rudimar, muito obrigado pela presença. Tamo junto e queremos falar assim, pessoal, a gente quer dizer uma coisa para vocês, esse ano o ORCast aqui vai ser fantástico, a gente vai ter muita coisa boa, vai ter muitos convidados que a gente vai estar chamando com a gente aí também. Então, assim, fique ligado, compartilha, ative o sininho aí, manda para o máximo de pessoas que eu tenho certeza que vai ser aí um ano fantástico também aqui no nosso conteúdo aí. Perfeito. Bate-papo aí. E já aproveitando aqui, queríamos agradecer que a nossa produtora, né? A Paola tá aqui nos bastidores acompanhando o nosso conteúdo também. Tá sempre ali. Hashtag é ela. É a nossa produtora aqui, beleza? Pessoal, um abraço e até o próximo episódio.